Atenção! Esse vídeo não possui o intuito de substituir a obra original, então caso você não tenha tido um contato com ela, saia desse vídeo, vá ter esse contato, experiencie o que a obra tem a te oferecer, refletindo sobre, tire suas próprias conclusões e ao final, se ainda tiver interesse em ouvir a minha opinião sobre a obra, saiba que sempre será uma honra tê-lo aqui. Não terceirize a sua responsabilidade de refletir e nunca substitua a jornada pelo acúmulo de informações. Esses dias eu estava passeando com a minha cachorrinha quando de repente uns dois jovens que não deveriam passar, sei lá, de 15 anos, estavam tentando lembrar de um filme. Segundo um deles, era uma animação sobre uma lesma que corria como um carro de Fórmula 1. Enquanto esse garoto fazia todo um esforço para lembrar o nome da animação, mentalmente eu também entrei na onda. E após uma miserável falha no neurônio de todos ali, o outro garoto decidiu ver na internet o nome do filme. Foi aí que ele descobriu que o filme se chama Turbo, lançado em 2013. Nesse momento, acho que até eu soltei aquele realmente. E foi a partir dessa situação extremamente trivial que eu me dei conta que eu nunca vi esse filme. Por algum motivo, talvez pela proposta meio tosca, ou por alguma repúdia enrustida minha sobre os moluscos, eu nunca dei uma chance pra esse filme. E foi por conta disso que eu decidi jogar esses meus preceitos de lado e finalmente dar uma chance a um dos filmes menos comentados da DreamWorks, Turbo, de 2013. Turbo é um caracol que sonha ser veloz o suficiente para participar de um autódromo, e após passar por um acidente que lhe proporcionou poderes de um carro, ele finalmente parte uma aventura para realizar esse sonho e consequentemente ajudar um ponto comercial. Acho que não tem por que eu ficar fazendo um suspense em relação à minha opinião binária sobre esse filme. Surpreendentemente eu gostei dele. De fato não é nenhuma obra-prima do cinema ou algo super inovador. Às vezes até parecia que o filme foi feito pelo ChatGPT após analisar vários outros filmes com essa temática de animais e humanos interagindo, pois em diversos momentos eu parava e pensava como uma cena lembrava bastante outras cenas de filme X ou Y. Contudo, mesmo com esses Ctrl+C, Ctrl+V da vida, esse Frankenstein é definitivamente agradável. A minha expectativa é que esse filme seria meio sem graça, como um espanta-tubarões da vida. E eu acho que eu fiquei com essa impressão, porque o que eu mais ouvi sobre esse filme é que teria o Snoop Dogg e que o fantástico Samuel L. Jackson voltaria para fazer uma animação depois de quase 10 anos e tal. Então eu ouvia falar mais do elenco do que o filme em si, exatamente como Espanta-Tubarões me foi vendido. Entretanto, por mais que o filme realmente tenha um elenco de peso na dublagem, definitivamente esse aspecto não é a sua única qualidade. Eu tenho que destacar aqui o quão inesperado foi a história desse filme pra mim. Ela escalona de uma forma que de fato me surpreendeu. O filme começa com copia, mas não faz igual, da cena inicial do Ratatouille. O protagonista inicia vendo seu ídolo na TV, ouvindo palavras inspiradoras que inflam seu coração, mesmo com suas limitações. Depois somos apresentados ao universo desse personagem. Ou seja, o filme estabelece as mecânicas únicas daquela sociedade, com as interações, os conflitos sociais, como os corvos e o garotinho, além dos conflitos do Turbo com seus sonhos e com o Turbo e os particulares que compõem aquela sociedade, como o irmão mais velho dele, por exemplo. E até aí tudo bem, você naturalmente pensa que tudo isso que está sendo montado terá alguma real relevância e que inevitavelmente a história vai solucionar essas problemáticas que foram apresentadas, mas não. O filme ele caga pra isso. Uns 80% desses conflitos citados somente são meios para a história começar de fato em outro lugar, com outros personagens e outras problemáticas. No fim das contas, foda-se aquela sociedade com os problemas apresentados graças ao Cid com desconto, os corvos devoradores de caracóis e com a certa discriminação que os caracóis possuem com os que pensam diferente. Pois tudo isso só serve para fazer os irmãos saírem daquele ambiente e irem para onde de fato começa a história. Ao meu ver, esses 20 e poucos minutos de filme pareceram muito mais um prólogo do que um primeiro ato de fato. Para não ser totalmente injusto aqui, existe sim eventos que foram abordados no início do filme que influenciam e são concluídos no final, como a cena do Grande Vermelhão, o início Ratatouille, que é um presságio direto da grande corrida no final, além de alguns ecos como o chat falando em Talking Rolla no início do filme que influencia na corrida final, e essas situações foram bem feitas e legais até. Mas assim, mesmo com todas essas minhas críticas com as escolhas iniciais do filme, incrivelmente ele segue com um ritmo agradável até o fim. Além disso, um dos elementos que mais poderia destruir esse filme dá muito certo até pela forma simples e eficiente que ela foi constituída. No caso, estou me referindo aos personagens do filme. Numa visão geral das coisas, eu acho que o Turbo e os personagens secundários em destaque funcionam para essa história, mas eu tenho que admitir para vocês que lá no fundo eu achei extremamente broxante a profundidade dos personagens que no fim das contas nunca acontece, e todos meio que acabam ficando naquela unidimensionalidade, sabe? É até engraçado. Toda hora o filme parece levantar uma discussão sobre
sobre sonho versus realidade. O que eu acho uma discussão muito interessante de ser feita. Eu mesmo passo por isso, por exemplo. Então é meio frustrante ver que essa bola levantada nunca é cortada. O filme perfeitamente poderia ter feito algo com esse tema. Sei lá, no fim o Turbo ou o Chet poderiam chegar no meio termo, que se deve sempre perseguir seus sonhos, mas com responsabilidade e segurança, ou que não podemos viver nunca sem nos arriscarmos, sei lá, qualquer conclusão assim. Mas o que de fato acontece é que esse tema ele é esquecido, simplesmente ele é esquecido. O Turbo ele começa e termina com a mesma mentalidade, e o Chet ele passa até o final do segundo tempo criticando e não apoiando a irresponsabilidade do irmão, principalmente pelo fato dele querer competir numa corrida praticamente mortal, e de uma hora para outra parece que a chave muda e ele parece simplesmente apoiar, ser leniente com isso. Dá até para passar um pano nessa situação e interpretar que ele teve um surto de felicidade ao ver seu irmão realizando seus sonhos e tal. Porém, eu acho que poderiam ter feito isso de uma maneira mais natural, me pareceu muito forçada essa mudança dele. E tudo isso que eu falei sobre o Turbo e o Chet, vocês podem perfeitamente transportar para outra dupla de irmãos, que no caso é o Tito e o Ângelo, já que ambos são praticamente um espelho do protagonista e seu irmão. Sinceramente, essa foi uma das escolhas mais hábeis do filme todo. Geralmente, eu também esperaria que essa dupla fosse apresentada no início do filme, como é o Turbo e o Chet, e só lá pro segundo ato que houvesse esse choque entre as histórias análogas, assim unindo os objetivos e os conflitos em comum. Porém, a forma com que foi feita a apresentação e a representação dessa nova dupla, pra mim, foi bem enxuta e eficaz. Mas o problema também é que justamente esse ruído carrega tanto os acertos da primeira dupla quanto os erros dela. Então todos os problemas que eu mencionei sobre o Turbo e o Chet se enquadram perfeitamente no Tito e no Ângelo. Já em relação aos outros NPCs, eles se dividem em duas categorias: os NPCs dos humanos e os NPCs dos caracóis. Os dos humanos, eu nem sei o que dizer, eles fazem algumas coisas, né? Eles dão dinheiro, eles fazem os cascos dos caracóis, e é isso. Esse é o único traço de personalidade, digamos assim, que eu posso atribuir a eles. É uma merda! Agora, os NPCs caracóis são simplesmente o alívio cômico desse filme. E levando em consideração essa função, até que eles exercem bem esse papel. Por mais que eu tenha achado mais engraçado o Chet, porque eu me identifiquei pra caralho com esse personagem, eu consigo perceber que as cenas deles fazendo alguma coisa, uma piruleta da vida, é engraçadinha, sabe? Eu imagino uma criança rindo. Eu não sei se foi pelo fato de eu ter visto esse filme dublado, mas em momento nenhum me veio a cara dos famosos que dublaram esse filme. E eu gostei disso, eu prefiro 1000 vezes isso do que, sei lá, uma mescla entre o rosto do personagem e o rosto do ator, sabe? Algo meio Peixe Will. Outra coisa que eu queria destacar com esses personagens é que de longe, eles são as coisas mais visualmente interessantes desse filme. Eu não achei essa animação feia em si, dá pra perceber vários detalhes bem legais dela. Os cenários têm uns níveis de detalhes bem perceptíveis, você enxerga que teve um capricho nos reflexos e tal. Além disso, eu gosto bastante do design dos caracóis, todos são bem destoantes e únicos. O problema mesmo é o design que ronda esses personagens, que sinceramente, em comparação a eles, é tudo muito sem sal. Esse é, ao meu ver, o grande problema de colocar elementos tão coloridos e destoantes em cenários tão ordinários. Fica estranho, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu me pergunto por que não fizeram todo o filme no mundo dos caracóis, no mundo dos moluscos, sei lá, algo assim. Como é, por exemplo, o filme Vida de Inseto. Sinceramente, parece que só tem a presença dos humanos nesse filme pra fazer a super piada engraçada de que um caracol vai correr na Indy 500. E essas escolhas de design afetam diretamente a fotografia do filme. Tem até uns momentos eficientes no filme, por exemplo, quando o Turbo vai no autódromo, tem uma cena bonita lá, mas no geral as cenas psicodélicas são muito melhores. Eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas essa escolha visual, essa escolha estética me lembrou bastante aquele filme dos Smurfs, sabe? Porém, mesmo com todos esses déficits visuais, incrivelmente eu gostei da edição do filme. Na maior parte do tempo ela é simples, mas eu achei ela bastante eficiente para passar a mensagem da cena. E nas cenas de ação onde tem que passar um senso de velocidade, para mim ela é muito eficiente nisso. Também tem alguns segmentos que eu acho bastante engenhosos, como quando o filme deixa bastante explícito o paralelismo entre as duas duplas de irmãos, e a corrida principal, que é na Indy 500, também é muito boa. Inclusive, pra mim, essa é a melhor parte do filme fácil.
Eu gosto bastante dos desafios propostos nesse segmento. Antes da corrida começar, o filme faz questão de explicitar o perigo que é um caracol competir contra diversos carros que são, sei lá, no mínimo umas 200 vezes maior que ele. E isso parece óbvio, né? É óbvio isso. Mas como meio que todo mundo cagou pra essa informação, e esse ainda é um filme infantil de um caracol que tem poderes de um carro tunado, você acaba nem levando a sério esses avisos. E quando finalmente a corrida começa e de fato o óbvio acontece, eu de fato me surpreendi, achei um conflito muito perspicaz. Bom, pra finalizar, existem mais 2 pontos que eu queria falar com vocês aqui. O primeiro é a trilha sonora, que é basicamente inexistente. Como todo filme da DreamWorks, tem várias músicas licenciadas que todo mundo conhece, mas até essas músicas são muito fracas nesse filme. Eu admito que eu sou péssimo em perceber a trilha sonora das mídias audiovisuais, mas até eu percebi o quão inexistente elas são. Então dessa vez não foi a minha falta de atenção, realmente o filme carece de uma trilha sonora decente. E a segunda coisa é o personagem do Guy Champion, que é basicamente o Gaston com desconto desse filme. O ChatGPT que criou esse filme lembrou que faltava um antagonista para a história, então no final do segundo tempo decidiram colocar de maneira totalmente inorgânica esse personagem para representar esse papel. E sinceramente eu acredito que se removêssemos ele na corrida final, o protagonista ainda poderia enfrentar as mesmas adversidades, sem perder praticamente nada. Inclusive ficaria até menos exagerado como ficou, pois quando nosso antagonista maravilhoso, super bem desenvolvido, percebe que o Tuco está quase ganhando, acontece um dos segmentos mais bizarros que eu já vi numa animação infantil. O cara simplesmente tira uma força sobre-humana do cu e literalmente segura na lataria de um carro de Fórmula 1 e puxa o mesmo na mão. Vocês têm noção do que é puxar um carro na mão, cara, de Fórmula 1? Recentemente eu passei por uma situação no qual eu tive que ajudar alguém a empurrar um Renault Sandero. E só de fazer isso já foi cansativo pra caralho. E o cara sozinho puxou um carro que deve pesar, sei lá, uns 700 quilos na mão sem auxílio de nada. Quando eu vi isso, instintivamente comecei até a torcer pra ele, porque porra, isso sim é dedicação. Eita porra! Tá saindo da jaula, morre! E se você não achou isso tosco o suficiente, após ele bater todos os recordes mundiais de força possível, ele ainda tenta matar o protagonista, cara. Olha como o filme escalona esse drama aí. Eu fiquei vendo essa cena incrédulo, imaginando o que aconteceria se ele tivesse conseguido. Se ele realmente tivesse conseguido matar o protagonista. Eu tenho toda a certeza do mundo que as regras de um autódromo não são as mesmas que o de um coliseu. É óbvio que ele seria eliminado por matar um participante. Sinceramente, esse segmento foi tão bizarro que ele ultrapassou o tosco, ultrapassou o infeliz e ficou bom. Eu realmente gostei da conclusão do segmento da corrida final. Mas enfim, eu acho que é isso, não tenho muito mais o que falar sobre esse filme. Por mais que essa review tenha sido um morde a sopra direto, ela reflete bem o que eu senti, porque de fato eu ficava criticando e elogiando o filme toda hora. No geral, as minhas conclusões finais sobre ele é que ele é um filme legal pra assistir casualmente. Ele de longe não é o melhor filme da DreamWorks, mas também definitivamente não é o pior. Surpreendentemente, ele cumpriu o papel de me entreter do início ao fim. Bom, gente, eu acho que realmente é isso. Muito obrigado mesmo para quem assistiu até aqui. Na semana em que eu tô postando esse vídeo, eu fiz um post agradecendo todo mundo, cada pessoa que parou um pouco do seu tempo para assistir algum vídeo meu, pois realmente significou muito para mim passar de 1000 visualizações. Eu achei que eu nunca passaria de, sei lá, de 50 visualizações, e foi uma coisa muito, muito legal mesmo. Eu acho que todo mundo que faz conteúdo, inclusive eu, claro, assim, o que realmente queremos é sermos vistos, ouvidos, e eu consegui esse marco de 1000 visualizações, pra mim foi algo muito legal, de verdade mesmo, assim. Eu só tenho a agradecer por todo mundo que se dispôs um pouco do seu tempo pra me assistir. Eu sou verdadeiramente, como eu falei no post, e eu realmente sinto isso, eu sou muito honrado por cada um que parou o seu tempo por mim. Bom, eu acho que é isso, realmente, eu vou finalizar o vídeo. Meu nome é Odd e fim da transmissão.